Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. Eu fico muito feliz porque você está aí comigo na sua casa e eu estou aqui na Rede Eco TV fazendo sempre o melhor para você. Trazendo convidados muito especiais, com vários assuntos muito interessantes. Essa é a finalidade do meu programa Cristiano para você. Aliás, na última quinta-feira eu fiz uma grande observação na abertura do meu programa e também quero novamente reportar-me a este assunto. Eu falava a respeito do estacionamento dos veículos nas calçadas. Isso atinge diretamente os pedestres. Eu citei até inclusive o artigo do Código de Trânsito Nacional, onde diz que o pedestre ele tem sempre preferência nas calçadas. Em especial, eu disse a respeito das redes de farmácia aqui do Grande ABC. Muitas pessoas têm reclamado que são quase atropeladas, e isso é uma responsabilidade do poder público municipal e das autoridades. Então eu chamo a atenção aqui das nossas autoridades do município, das câmaras municipais e também das administrações, porque como previsto em lei, o pedestre ele tem preferência, o transeunte que está ali trafegando por cima da calçada naquele momento. Nesta noite, uma noite de quinta-feira com vocês, eu tenho um convidado muito especial. Mas antes de falar do nome dele, eu quero mandar um grande abraço para o presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC, Dr. Roberto Gonçalves, que tem desenvolvido um grande trabalho à frente da associação. Dr. Picarelli também à frente da Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André. Um grande abraço a todos vocês, doutores. Esta noite eu vou conversar com ele. Ele é advogado, professor universitário, foi apresentador de televisão, ocupou como suplente por pouco tempo a cadeira de deputado federal. É autor do livro Trabalho, Emprego e Renda. Nas últimas eleições teve mais de 70 mil votos para prefeito em nossa cidade. Por pouco não chegou ao segundo turno. Hoje ele é pré-candidato novamente a prefeito pelo PDT. Está aqui comigo no meu programa Cristiano para você, Salles. Salles, boa noite. Boa noite, Cristiano. Boa noite, telespectador. Você que acompanha a programação da Eco TV, essa TV que tem dado o que falar, uma TV que presta serviço ao cidadão, na medida que ela leva informação, ela acaba levando toda essa possibilidade de discussão sobre os temas importantes da cidade de Santo André. Quero também registrar nessa oportunidade a minha admiração pelo Dr. Roberto e pelo Dr. Fábio Picarelli. Você mencionou no início do programa sobre duas pessoas que realmente são pessoas importantes para a cidade de Santo André. Salles, você hoje no meu programa como convidado, um grande amigo, um advogado que representa a nossa Ordem dos Advogados aqui, representa a região. Aliás, você fez parte também da diretoria, ocupou grandes cargos também, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, também, salvo engano, de Comissão de Trabalho. Hoje você é um pré-candidato a prefeito pela cidade de Santo André. A pergunta que eu te faço, o Brasil hoje ele vive um grande crescimento, faz parte dos BRICS, nós sabemos disso. Só que ocorre o seguinte, falta capacitação hoje para o trabalhador. E é um grande desafio, isso a curto, eu diria, e até mesmo a longo prazo. Em termos de cidade hoje, Salles, você que é uma pessoa que tem uma visão, você escreveu o livro, nós vamos falar daqui a pouco dele, Trabalho, Emprego e Renda. Qual a sua visão hoje em termos de capacitar hoje o trabalhador? Olha, o ensino, vamos falar da cidade de Santo André nessa noite, vamos focar um pouco na cidade de Santo André para você entender, para a gente para a gente ter uma ideia geral de como está a questão do ensino na região e no Brasil. Santo André, telespectador, tem 157 mil jovens de 0 a 17 anos. 157 mil jovens, que interessa diretamente na sua formação intelectual e moral e, evidentemente, é o momento em que o governo pode mais atuar. Desses 157 mil jovens, exatamente 18% estão fora da escola, da creche. É um número estarrecedor.
para você considerar um número, vamos dizer assim, aceitável, a Organização Mundial das Nações Unidas informa que esse número deve girar em torno de 2%. Nós estamos em 18%. 30 mil jovens ou crianças estão fora do ensino regular na cidade de Santo André. Mais do que isso, Cristiano, mais do que isso. 16% é o volume de repetência no ensino médio regular nas escolas estaduais de Santo André. Equivale a dizer que mesmo com a progressão continuada, que é a ideia de que o aluno entra e não repete nenhum ano, mesmo assim, 16% é o número de pessoas que acabam repetindo, ou de jovens que acabam deixando a escola. É um número alarmante. Nós estamos falando aí de volumes grandes. Solução para o problema. Eu creio que uma das ferramentas que nós temos para melhorar essa questão da educação, especificamente em Santo André, seria a discussão com a sociedade de forma muito clara, muito transparente, inclusive com os professores da rede estadual, da possibilidade de municipalização. Trazer a responsabilidade do ensino regular médio para a municipalidade é algo importante a ser discutido. O prefeito está perto da escola, o vereador está ali para ser cobrado, a comunidade está mais próxima da escola. Isto é um fator importante para ser discutido. Experiências em São Caetano e São Bernardo foram exitosas no sentido da municipalização do ensino. Outro aspecto importante é nós criarmos aqui em Santo André as escolas técnicas municipais, Perfeito. As FATECs municipais. As FATECs hoje têm uma grande demanda, ela tem a possibilidade de qualificar o jovem que sai do terceiro colegial hoje sem conhecimento e sem perspectiva profissional. Ele sai absolutamente sem nada do ensino médio hoje da escola estadual. Ao fazer a municipalização e transformar alguma dessas escolas em escolas técnicas municipais, nós vamos qualificar o jovem deste município para o trabalho. Vamos dar uma profissão para esse jovem. Então a educação demanda, evidentemente, uma análise também antropológica, uma análise de qual é a escola que nós desejamos dar aos nossos jovens. Qual o modelo de escola? Um modelo pré-acabado, um modelo já pré-estabelecido, ou um modelo que se discute com a sociedade e adapta a escola à necessidade ou às características daquele bairro e daquela cidade. É muito importante dizer que alguns países deram a virada nisso. Singapura, no final da década de 60, era conhecido como o país das palafitas. Era um país pobre, miserável. Foi a educação que revolucionou Singapura, que tem um IDH hoje igual ou maior do que o Japão. Perfeito. Eu estou conversando com o Salles, ele é advogado e pré-candidato a prefeito aqui da nossa cidade de Santo André. Fale comigo, fale @doutorcristiano.com.br, eu quero a sua pergunta. Ou ligue diretamente para o telefone 2379-4733, eu quero a sua participação. Vamos bater este papo aqui com o Salles. Salles, você dizia a respeito exatamente da educação, do ensino técnico, da capacitação disso, que foi a pergunta que eu fiz. Os Estados Unidos, o boom dele teve início também exatamente no ensino técnico, que teve início ao grande desenvolvimento. Salles, qual a importância dos segmentos da sociedade também nesta linha, no sentido de capacitação através de sindicatos, a CISA, a Fiesp, de ser integrado isso, uma administração pública com esses segmentos? Bom, nós estamos falando de duas coisas diferentes. A capacitação de funcionários, ela pode ser feita através de convênios com os sindicatos, evidentemente, dos empregados. Os sindicatos patronais, eles têm uma função objetiva, que é representar a classe dos empresários. Mas a questão da capacitação também passa por uma análise do desenvolvimento da cidade. Vejamos Santo André. Sim. Santo André é uma cidade que hoje
para vocês terem dados do Grande ABC. O Grande ABC, no ano de 2011, contabilizou exportações na casa de 7,6 bilhões. Bom, São Bernardo teve uma balança comercial positiva. Exportou muito mais do que importou. Já Santo André exportou 910 milhões e importou 1 bilhão e 100. Ou seja, Santo André ficou no déficit no que se refere à exportação. Mais do que isso, Santo André, que tem no seu hino o grande viveiro industrial, poderia facilmente mudar esse hino hoje, porque dos 2 bilhões 670 de orçamento previsto para este ano que vem, de 2 bilhões e 600 previsto para este ano e para cumprimento também do ano que vem, apenas 300 milhões são repasse de ICMS. O repasse de ICMS é o imposto, é o valor derivado das atividades comerciais de compra, venda e de produção. Então, em verdade, o grande imposto de Santo André hoje, que move a máquina administrativa do custeio da prefeitura, vem de IPTU, ISS, fundamento e taxa de licença de funcionamento. Ou seja, é uma cidade que vive hoje o setor terciário do comércio e não da indústria. Houve uma mudança, evidentemente, do tipo de atividade comercial em Santo André. Mais do que isto, a falência do eixo Tamanduateí e daquele eixo da Avenida Industrial, ou seja, o boom imobiliário empurrou as empresas a venderem os seus espaços e seus parques industriais para empresas de incorporação imobiliária e levando as suas indústrias, suas empresas para Sertãozinho e para o interior. O boom imobiliário, essa expansão imobiliária desenfreada em Santo André, levou também essa consequência colateral. A Ciesp e a Fiesp e outros organismos serviria para, num diálogo com o poder público, organizar o setor produtivo. E é dessa forma que deve ser feito. Perfeito. Salles, em termos ainda de informação, de educação, porque a informação está ligada exatamente à educação de um povo, na sua opinião, qual a importância de se criar centros de acesso público de internet em uma cidade, facilitando o jovem e o cidadão a buscar informação? Você acha isso viável, importante? É absolutamente viável, absolutamente viável. Algumas cidades do mundo, como Toronto, ou algumas cidades do Brasil, como Paulínia, e outras cidades, já têm cobertura de internet grátis para toda a cidade. Eu acho que isso é fundamental. A cidade digital, a cidade que tem a capacidade de dar essa possibilidade para a população de forma gratuita, é uma cidade moderna voltada para o futuro. Para vocês terem uma ideia, para implantar esse sistema em São Bernardo do Campo, custava 4 milhões de reais há cerca de 3 anos atrás. 4 milhões de reais era o valor para se instalar esse sistema e um custo mensal de 170 mil reais. É pouco. É pouco pelo benefício que traz para a população. Se você tiver uma linha de acesso a crédito para compra de notebook, netbook e também para computadores, nós poderemos ter a cidade quase toda digital. Perfeito. Desta forma, eu acredito nesse projeto de cidade digital, eu acredito nesse projeto em que nós possamos um dia ter uma cidade inteirinha interligada por um sistema de internet grátis. Muito bom, Salles. Hoje, existe um grande desafio, que é a mobilidade urbana. Nós temos hoje obras que serão feitas nas cidades vizinhas, vamos falar aqui da cidade de São Bernardo do Campo. Teve a obra da Lions, que foi perfeita, ela dá uma rapidez, uma fluidez maior ao trânsito, que vai, consequentemente, passar para o Santo André. Hoje, como se resolver isso, ou um projeto para se melhorar isso, em termos dessa mobilidade e esse sofrimento? Bom, primeiro, nós teremos que estabelecer conceitos. O primeiro conceito básico é que a cidade
ela tem que fazer uma opção, ou qualquer administrador público tem que fazer uma opção pelo transporte de massa de qualidade. Perfeito. O transporte individual é algo que é danoso para uma sociedade em que, nesta oportunidade, já tem em Santo André 287 mil automóveis registrados no Detran. Quer dizer, nós chegaremos nos próximos 5 anos a quase 400 mil automóveis. A cidade certamente irá travar. Então nós temos que fazer uma opção pelo transporte de massa. Essa é uma opção inexorável que vai acontecer. Mobilidade é algo muito importante que envolve vários itens, mas um dos itens importantes para uma cidade como Santo André é a integração do transporte, ou seja, aquele que compra um bilhete, ele tem que integrar o bilhete de ônibus, trem e metrô. A integração do transporte é fundamental. Outro ponto fundamental na questão do transporte é o bilhete único. A cidade de Santo André está dividida. Quem mora na Vila Luzita, para ir no Jardim do Estádio, tem que pegar 2 conduções. Então, as pessoas que têm um emprego, ou empresários que vão contratar pessoas, que o salário não seja salário tão alto e que dependa do transporte público, começa a considerar não empregar pessoas que dependam de 2 conduções. Porque começa a ficar inviável. Então a cidade está dividida. O bilhete único daria essa possibilidade do trabalhador efetivamente andar no sistema de transporte público municipal pagando apenas uma tarifa durante 2 horas. Daria mobilidade a essa gente. A outra questão que seria absolutamente fundamental os corredores exclusivos de ônibus em horário de pico, das 17h30 às 19h30 e das 6 da manhã às 8h30 da manhã, tem que haver a área de exclusão na cidade. Você tem que ter área exclusiva para corredor de ônibus que possa ou que permita o trabalhador chegar, ir e voltar para a sua casa num tempo mais curto. Muito bom. Considere o seguinte, Cristiano, Folha de São Paulo de 15 dias atrás. A cidade de São Paulo, no horário das 18 horas às 20 horas, em dia de trânsito intenso, a mobilidade a quilometragem rodada média é de 15 km por hora. Equivale a dizer que no século XIX você com uma charrete andava mais rápido do que um carro em São Paulo por volta das 19 horas da Paulista. Quer dizer, de fato, nós chegamos no momento de profunda exaustão do sistema privado ou de sistema onde que se valoriza o automóvel. Diga de passagem, em que pese o nosso querido arquiteto Lúcio Costa e Niemeyer ter planejado Brasília e do ponto de vista arquitetônico ser muito bonito, do ponto de vista urbanístico, ela é um desastre. Por que ele é um desastre? Porque ele é uma cidade dependente do automóvel. E nós não podemos ter cidades dependentes do automóvel. O transporte público de qualidade é a grande luta e tem que ser o compromisso do futuro administrador de Santo André. Muito bom. Fale comigo, nós já temos a participação aqui de vários telespectadores que daqui a pouco eu já vou fazer as perguntas que já estão enviando aqui, já está caindo diretamente aqui no meu e-mail, fale@doutorcristiano.com.br, ou você liga pessoalmente 2379-4733. Eu estou conversando com o Salles, advogado, professor. Ele deu uma grande contribuição, apesar do pequeno espaço de tempo que ele esteve na Câmara dos Deputados em Brasília. Nós vamos falar também a respeito disso, quais foram as indicações que ele fez para a cidade de Santo André. Salles, nós estamos falando a respeito dessa mobilidade. Qual é a sua visão e o seu ponto de vista a respeito das ciclovias, dessa importância de ciclovias para a cidade, se construir ciclovias também? Bom, nós temos que considerar a questão da mobilidade como vários instrumentos que possam efetivamente ajudar as pessoas a se locomover dentro de uma cidade que seja integrado no contexto geográfico e no contexto climático. Bom, a questão da ciclovia tem
dois aspectos importantes. Nos meses chuvosos, nós não podemos contar com a ideia de que a questão da ciclovia ela é algo que resolva o problema do trabalhador. Então, a ciclovia ela é um instrumento importantíssimo. Nós já tínhamos um projeto de ciclovia vindo ali da cidade de São Jorge até o centro de Santo André, e também no canteiro lateral da Avenida do Estado, margeando o rio, o Tamanduateí, nós tínhamos um projeto também de fazer uma ciclovia naquele contexto. A questão da ciclovia hoje está complexa também em função da falta de espaço para a implementação deste programa de ciclovia. Mas é certamente algo avançado, algo ecologicamente adequado e algo moderno. Mas temos que considerar, evidentemente, essas questões que são questões de natureza climática e de espaço na cidade. Muito bom. Vamos à participação aqui de um telespectador, o Silvio de Freitas, aqui da cidade de Santo André. Um grande abraço para você, meu amigo Silvio. Olá, doutor Cristiano, parabeniza pelo programa, muito bom. E ele apenas te parabeniza, a participação do Dr. Salles, pela competência e pelos grandes trabalhos realizados em prol da nossa cidade. Primeira participação, um abraço para ele. Silvio, um grande abraço para você. E quero já emendar, em que região que ele mora? Ele é aqui do Bom Pastor. Bom Pastor. Córrego dos Meninos. Enchentes. Tamanduateí, enchentes. Vamos considerar dois aspectos ali. Primeiro, a hidrogenia desses dois rios. Em verdade, tanto o Córrego dos Meninos como o rio Tamanduateí, hoje nós podemos considerar eles, evidentemente, um esgoto a céu aberto. A hidrogenia deles, a capacidade de sobrevivência desse rio, desse córrego, já não existe mais. Mas vamos falar de outro tema que é importantíssimo, que é a questão das enchentes. Tanto você que mora nessa região, como o entorno do Tamanduateí, sofre de enchentes. E sofre de enchente por algo que é endêmico na nossa sociedade, que é o aspecto da gente não entender que houve um adensamento populacional em torno de região de várzeas. E mais do que isto, o assoreamento desses rios. Eu tenho dados do DAI que diz que de 68 a 2009, o assoreamento só do Tamanduateí foi de quase 2,70 metros. Ou seja, a vazão do rio diminuiu em 2,60 metros. Essa incapacidade de dar vazão às chuvas leva, evidentemente, quando existem chuvas torrenciais, ocorre de ter o transbordo do rio e, evidentemente, a ocupação de região de várzea, porque ali foi uma várzea. Sim, foi. Solução para o problema. Não é só piscinões, porque o piscinão degrada a área, o piscinão traz, evidentemente, consequências para o entorno daquela região do piscinão. Mas nós temos soluções. Nós podemos utilizar como espelho aos países do mundo. O Reno, na Alemanha, o Tamisa, na Inglaterra, e o Siena, você entende? Em Paris. Ora, nós podemos entender que os três têm um trabalho não só ligado à recuperação da hidrogenia desses três rios, em primeiro lugar, proibindo o despejo de esgoto industrial, comercial ou residencial nesses córregos e nesses rios. Nesse caso, na Europa, nesses rios. E também fazendo a drenagem e a manutenção desses rios no decorrer de décadas. Porque a areia que você joga aqui no bairro Campestre, com o tempo, até por uma questão física, o rio está no nível mais baixo do que qualquer parte da cidade, ele acaba caindo dentro do rio. E isso esses resíduos vão acumulando no decorrer do tempo ao assoreamento do rio e à diminuição da capacidade de vazão da água naquela região. Perfeito, Salles. Vamos recebendo aqui um e-mail
o Mário Contreiras te mandando um grande abraço e pergunta, Salles, quando você voltará a fazer seus programas de televisão que eram muito bons? Abraço. Um abraço para você, Mário Contreiras, da cidade de São Caetano. Obrigado pela sua participação. Salles. Mário, a vida da gente vai dando muitas voltas e vez por outra os projetos aparecem e depois você redefine a sua vida. Eu acabei não tendo mais condição de tocar programa de TV por absoluta falta de tempo mesmo. Outros caminhos eu acabei trilhando e entendi por bem que já tinha esgotado a minha fase de apresentar o programa. Agradeço os seus elogios e quero dizer que tenho muita saudade do público. Fiquei 13 anos apresentando o programa, fiz muitas entrevistas na periferia, mostrei muito aquilo que Santo André, que as pessoas não conheciam, que era uma periferia doída, sofrida, como o Jardim Santo André, que tem 29 mil pessoas morando lá numa área de 1,5 milhão de metros quadrados e que não tinha nenhum posto de saúde, que não tinha nenhuma delegacia, em verdade só tem lá uma escola. Quer dizer, então era uma cidade abandonada, uma cidade sofrida, uma cidade que tem quase 200 mil pessoas morando em áreas irregulares. Ou seja, 200 mil pessoas que não têm um título de propriedade. Então é uma cidade com muitas dicotomias, uma cidade muito rica em determinados bairros, mas muito pobre em outras regiões. Isso me moveu a ir para a vida pública, deixar de apresentar o programa e ir para a vida pública. Aliás, eu tive a alegria, a felicidade de ser entrevistado por você no seu programa, né? E um programa de sucesso e realmente é um grande abraço e bem observado, telespectador. Salles, vamos falar um pouco sobre a saúde. A saúde, nós sabemos que ela é uma demanda. A saúde, ela tem demandas e... contudo, o que eu vejo numa cidade do tamanho de Santo André, com quase 700 mil habitantes, o número de UTI é muito pouco aqui. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, o número de aparelhos que tem a nossa cidade, porque a gente tem andado pelas ruas e as pessoas têm comentado. Só que eu quero isso no segundo bloco, porque agora nós vamos chamar um pequeno intervalo. Tá bom, Salles? Com certeza. Eu quero você aí, eu estou conversando com o Salles, ele é pré-candidato a prefeito, é advogado, professor, é autor do livro Trabalho, Emprego e Renda. E eu quero a sua participação. Fale @doutorcristiano.com.br. Voltamos já já. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito.
estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da sua casa na telinha. Eu estou conversando com ele, com o Salles. Ele é pré-candidato a prefeito da cidade aqui de Santo André. Nas últimas eleições ele teve mais de 70 mil votos. Faltou muito pouco para chegar ao segundo turno. Eu quero a sua pergunta, a sua participação. Salles, eu falava com você, antes de darmos o break para o intervalo, a respeito da questão da saúde hoje. Nós temos um orçamento aí de 1 bilhão e 800 e poucos milhões para a cidade. Nós sabemos que você tem orçado a saúde, a administração tem orçado para a saúde. Entretanto, eu dizia que nós sabemos que existe uma demanda, né? Ela não é estática, os problemas da saúde. Como você vê hoje, principalmente, o número de UTIs da nossa cidade? Você acha que é suficiente? O que é necessário em termos de estrutura da saúde? Bom, primeiro nós temos que entender que a saúde pública é um problema gravíssimo e que o administrador público tem que ter uma atenção especial sobre esse tema. Eu não creio que falta dinheiro. Santo André tem um orçamento de 2 bilhões 650 milhões. O custeio com a saúde deve ser na faixa de 450 ou 500 milhões. É muito dinheiro. O problema é a forma como se gasta esse dinheiro. O mecanismo de aplicar esses recursos na área da saúde. Você pergunta de algo que é muito importante, que é a questão das UTIs. Quando o Dr. Nilton da Costa Brandão deixou a Prefeitura de Santo André com o centro hospitalar terminado, ele deixou a cidade com 17 UTIs. Naquele momento, nós tínhamos aproximadamente quase 540 mil habitantes. Nós temos 200 mil habitantes a mais do último dia de gestão do Dr. Brandão. Ora, daquele momento para cá, não se construiu uma UTI sequer. Mais do que isso, diminuiu. Nós temos 16 UTIs em funcionamento. Uma estava com problema há pouco tempo. Até o ar-condicionado do hospital municipal, ele estava quebrado, trazendo problemas de infecção e outros problemas mais. Há um profundo desleixo com a saúde de Santo André. O nosso projeto é ambicioso. O nosso projeto é firmar mais parcerias com o governo federal. Quando eu fui deputado federal, eu fiz 2 emendas para UPAs no Jardim Santo André e outra no Capoava. Estão em andamento a construção das UPAs. E eu quero dizer que a questão da saúde, ela tem que ter a união do governo do estado, e do governo federal e do governo municipal. Mas o programa de saúde de família é o que tem que ser intensificado. Modernamente, numa cidade como essa, levar as pessoas das suas casas para os aparelhos públicos, como hospitais ou unidades de saúde municipais, ela é contraproducente. O ideal é que a gente possa atender com mais presteza, com mais atenção e com mais qualidade o doente na sua casa. O programa de saúde da família será intensificado no nosso governo. Eu não tenho absoluta dúvida que nós não só iremos levar o número de UTIs de 16 para mais de 50, como também o programa de saúde da família será a menina dos olhos, será efetivamente implantado de uma forma em que a gente possa expandir o atendimento para toda a periferia de Santo André. Muito bom, Salles. Aliás, vamos aproveitar esse momento que você está falando. A Maria Aparecida aqui da cidade de Santo André, um grande abraço para você, Maria Aparecida, obrigado pela sua participação. Ela pergunta por que existe uma demora tão grande no sistema de saúde. Estou desde
já 4 meses esperando para fazer um exame simples e não tem previsão quando fazê-lo. É Maria Aparecida. Não, Maria Aparecida, o sistema SUS é um sistema aberto. Lá entra de micose a transplante de coração. É um sistema aberto. O grande problema do sistema de saúde está na triagem disso. Está nas categorias de atendimento e nas opções que o sistema faz para o atendimento de emergência ou não emergência. Eu não sei qual é o seu caso, mas vivemos momentos dramáticos. Vivemos um momento em que para qualquer doente em Santo André, infelizmente, ter acesso a Mário Covas, ele precisa de uma influência política. E isso é muito ruim. É muito ruim. Quer dizer, quando você pretende internar alguém no Mário Covas, você fala, procura um vereador, vai lá, procura um deputado, procura um político. Quer dizer, em verdade, essas opções deveriam ser feitas com base não só no diagnóstico, mas também no apelo humanitário daquela situação que a pessoa vive naquele momento. Quero considerar outra questão com você, telespectador. Quero dizer a você que a AME, que o governo do estado abriu em Santo André, que não é poupa-tempo, é a AME, ela previa o atendimento de especialidades, mas até agora nós não temos ela, digamos assim, na sua atuação na plenitude. Infelizmente, o primeiro atendimento dado aos postos de saúde, ele se esbarra na incapacidade do poder público proporcionar àquela pessoa que teve o diagnóstico ter um tratamento com continuidade e com qualidade. Vejamos os casos de oncologia. Hoje quem tem câncer em Santo André tem grandes dificuldades de internação, tem grandes dificuldades de dar, vamos dizer, tratamento e continuidade a esse tratamento, em virtude disso, porque nós não temos um sistema de saúde integrado. Perfeito. A Gislene Rocha, um grande abraço para você, nutricionista aqui da cidade de Santo André, empresária e nutricionista, parabenizando o programa e também a você, Salles. Um grande abraço para você, Gislene. Muito obrigado, Gislene. Quero dizer a você que eu há poucos dias vi também na Folha de São Paulo uma entrevista de uma nutricionista que me deixou estarrecido, falando que o Brasil chega a perder quase 45% dos alimentos entre a produção, transporte, venda e armazenamento dele em casa. Quer dizer, eu acho que a tua função, tão bonita como como nutricionista, ela é também um pouco esclarecedora para nós que somos leigos. Dizem, pelo menos nessa mesma entrevista, dizem que o volume de perdas entre a produção e o consumo final na França chega a 15%, e nós aqui no Brasil quase 45%. Vamos considerar que é um país tropical, evidentemente que nós temos outros problemas que não é o aspecto climático europeu, mas mesmo assim, perder quase 45% entre a produção e o consumo é realmente um desperdício muito grande. Parabéns pela tua profissão. Salles, chegou a sua participação, nós colocamos hoje na mídia eletrônica a sua participação, chegou várias perguntas, e uma das perguntas que se faz aqui é a respeito do SEMASA, a respeito da manutenção em termos do esgoto, da qualidade da água. Como que você vê isso hoje, esse sentimento hoje da população? O SEMASA é uma autarquia municipal criada no final da década de 60 pelo Dr. Nilton da Costa Brandão e que no início tinha a função de administrar, entre aspas, o fornecimento de água, porque nós não produzimos água, Santo André produz apenas 6% da água que consome, o resto vem do sistema Cantareira ou sistema Billings. No sistema Cantareira, ela vem ali pela Camilópolis, pelo reservatório de Camilópolis, distribuído para os outros ramais. E o sistema Valparaíso, que vem do sistema Billings. Então, o Santo André não produz água, infelizmente, nem água para reuso. Mais do que isto, o metro cúbico de água que a gente compra da Sabesp é 0,40 centavos. E para o consumidor final, chega a 1,20,
aproximadamente consumidor para o consumo social. Mas depois para o consumo de predial ou para o consumo de comércio, chega na faixa de R$ 3,20, R$ 3,10. Mas pode chegar até a R$ 8,00 para as indústrias. A água é caríssima. Quer dizer, em verdade, o Cemasa não produz nenhuma gota de água, compra água da Sabesp e revende a água. Mais do que isso, nós temos um endividamento com a Sabesp hoje que soma mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Sendo que um período dessa dívida, aproximadamente 150 milhões de reais, é um período que o governo Celso Daniel administrava Santo André, que simplesmente não pagou a água. Recebeu do munícipe e não pagou a Sabesp fazendo um caixa. Hoje nós devemos 1 bilhão e 300 milhões de reais para a Sabesp. Tem discussão judicial? Tem discussão judicial, mas este é um fato. Então, nós temos problemas gravíssimos e crônicos. Por exemplo, o Clube de Campo sofre com o abastecimento até hoje. Quer dizer, nós temos que trabalhar com um sistema de caminhão ainda, muitas vezes, porque não há reservatório suficiente que possa permitir àquela população ter acesso à água. Ter acesso à água, democratizar a água, evidentemente, é algo muito importante para todos nós. Quero dizer também que a preservação das nossas nascentes, Santo André, em verdade, tem 35% de área de APP, de reservas ambientais. Certo? Então é o seguinte, nós temos aqui quase de 35% a 40% de regiões que são reservas ambientais. A preservação dessas reservas ambientais é um patrimônio de todo cidadão andreense. Preservar o entorno da Billings, a parte de Santo André da Billings, é um patrimônio do povo de Santo André. Por isso que o Cemasa aqui hoje absorveu outras funções, como por exemplo defesa civil, como por exemplo até operações de tapa-buraco, manutenção de córregos. Santo André tem 110 córregos, alguns canalizados, outros cobertos e outros, como por exemplo o Taioca além do Taioca, o Caçaguera, ainda por fazer obras. O Caçaguera tem obras importantes a ser feitas ainda ali entre o Centreville e Homero Tom, aquela parte de baixo ali do Homero. Quer dizer, tem ali na Vila Guarani, Vila Guarani e o Centreville. Ali tem um córrego que precisaria efetivamente fazer a canalização dele. Perfeito. Salles, eu tenho aqui a participação de uma pessoa amiga, conhecida, aliás, ele faz parte também da pergunta do programa, e que é o Martinha. O Martinha, Salles, você será candidato a prefeito? Parabéns pelo programa, doutor Cristiano, e parabeniza você. Eu quero mandar um abraço para o Martinha, obrigado pela sua participação, por estar conosco, também um apresentador aqui da Rede Eco TV. Aliás, a pergunta que eu faço, relacionada ao Martinha, hoje você é um pré-candidato a prefeito pelo PDT, é um partido trabalhista, você recebe apoio da classe sindicalista, isso é notório, inclusive o Martinha é um grande presidente, um grande sindicalista. Qual a importância de ter o apoio do Martinha, que foi um candidato a vice do PT nas últimas eleições? E vou emendar, porque o nosso tempo ele é um pouquinho escasso, você sabe disso. Essa é a primeira pergunta. E o que faltou para você chegar no segundo turno das últimas eleições, Salles? Bom, eu acho que faltou o Martinha. Se eu tenho o Martinha como companheiro de chapa, eu tinha ido para o segundo turno e eu tinha ganho a eleição. Faltou o Martinha para me ganhar a eleição, não tenho a menor dúvida. O Cícero Martinha é um ser humano espetacular. Um homem comprometido com a causa, entende? É um pai de família exemplar, um homem que realmente tem me surpreendido a cada dia. Pela sua inteligência política, pela sua capacidade de absorver conhecimentos. Você fala com ele, presta atenção, ele risca, ele logo domina a matéria. Então, ele é uma pessoa muito importante para nós. É evidente que o que me faltou para o segundo turno foi votos. Quer dizer, o Aidan teve a capacidade de superar
a minha candidatura já no primeiro turno por cerca de 1%, depois superou o Cirac no segundo turno. Eu acho que eu estou mais maduro, eu acho que hoje eu sou um homem que tem uma visão de mundo diferente do que eu tinha. Graças a Deus eu não sou pronto e acabado, eu estou ainda por aprender muita coisa, vou aprender muita coisa ainda, então eu vejo com naturalidade. Fui para a política por amor, por vontade de servir, por vontade de conversar com as pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de servir a comunidade, e é por isso que eu me apresentei como pré-candidato, bem recebido pelo Martinha. Eu fui a convite do Martinha. A responsabilidade da minha pré-candidatura decorre da vontade do PDT e do Martinha, que é o articulador regional. Reconheço nele essa liderança e vamos lá, vamos ser pré-candidato. Seguindo essa pergunta, o Carlos, aqui de Santo André, comerciante, ele pergunta: Dr. Salles, boa noite. Recebi o seu jornal e fiquei muito satisfeito com as informações nele contida. E vi também grandes nomes de peso político sindical da nossa região. Entre eles, Martim, Adonis e outros, tal, Chicão. A minha pergunta é: se o senhor for eleito nosso prefeito, o senhor levará para a sua administração pesos pesados como esses da política? Esses pesos pesados da política andreense? Não tenho a menor dúvida. O governo, ele tem sido construído e será construído, se efetivamente a candidatura for aprovada e se eu for candidato, ele será construído por esses homens. A responsabilidade da minha candidatura é do Martinha, do Adonis, desses grupos de pessoas de que eu tenho muito orgulho de estar do lado. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Perfeito. Salles, aqui na sua opinião, qual a diferença de um prefeito para o outro? Eu te pergunto isso. É um plano de governo ou amor pela cidade? Eu acho que tudo isso. Eu acho que a capacidade, dele enxergar o futuro da cidade, o sonho, a diferença entre a pessoa que tem sonhos e o sonhador. A pessoa que tem sonhos é a pessoa que vê com realidade aquilo que pode ser feito. O sonhador é aquele que fica imaginando coisas que não vão acontecer. Eu creio, eu tenho crença no povo, eu tenho crença nas coisas da cidade, tenho amor por essa cidade me deu muita coisa. Eu acredito nesse povo, em que pese todas essas problemáticas que a gente tem relacionado aqui, esta cidade é do bem. Essa cidade é do bem. Nós temos aí quase 750 templos evangélicos, quase 40 igrejas católicas e capelas, muitos centros espíritas kardecistas, gente fazendo bem, Rotary, maçonaria, entidades, FEASA, entidades fazendo bem. Quer dizer, em verdade, numa noite como essa, nós temos milhares de pessoas praticando e fazendo bem, estamos nas universidades, nas escolas. Então, eu creio, quer dizer, eu tenho uma profunda crença nessa cidade. Agora, precisa ter um plano, precisa ter capacidade, precisa ter vontade de fazer e precisa também ter espírito público. Não pensar, não misturar as coisas privadas com as coisas públicas. Tem gente avançando o sinal, tem gente que pensa que ao ser prefeito vai fazer da prefeitura instrumento para fazer a sua vida. E não é o caso. Eu acho que o prefeito tem que ir para a vida pública já com uma vitória pessoal na vida privada. Ele tem que ter dado certo na vida privada. Eu acho que, objetivamente, ser prefeito tem que ser um orgulho, acima de tudo, para aquele que exerce esse ônus. Para mim, é um ônus. Ele não pode ser um bônus. Ser prefeito é um ônus, mas é um ônus gostoso. Servir as pessoas. Muito bom. Nós falamos do bem. Temos que falar uma realidade, que é a violência. A violência é um fenômeno mundial hoje, Salles, você sabe disso. Como uma administração pública, nós sabemos que tem a Guarda Municipal, que cuida dos bens públicos. Como uma administração pública, Salles, pode ajudar a diminuir ou amenizar um pouco essa violência em termos de municipalidade? Pode muito. O prefeito pode muito em relação à violência. Muito. Demais. As teorias hoje relacionadas à segurança informam sobre um tripé.
informa que o combate à segurança, ela tem que ter 3 elementos fundamentais. Um diz respeito a quem pratica o crime, ao criminoso. A atuação do governo federal e do governo estadual. Por quê? Lei dura, cadeia certa. Quem faz a lei é o governo federal, o Congresso Nacional. Quem aplica a pena é o governo do estado que seus preside. Então, lei dura, cadeia certa. Isso diz respeito a quem? Diz respeito a quem praticou o crime. Em relação a quem sofreu a violência, ora, o Estado, o município em especial, tem que acolher. Pessoas que sofreram violências domésticas, a mulher que sofreu violência, criança que sofreu violência, há de ter uma acolhida pela municipalidade, porque o cidadão não mora no estado nem no país, ele mora no município. Eu acho um absurdo a pessoa ser roubada e ela ir na delegacia e tomar um chá de cadeira de 1h30, ser maltratada, a mulher ser violentada e ficar na delegacia esperando para ser atendida, sem um apoio psicológico. Entendeu? Então é absolutamente necessário que nesse aspecto a municipalidade dê um apoio, os direitos humanos para a vítima também, ok? Dê um apoio à vítima. O terceiro elemento diz respeito só à prefeitura, que é o ambiente do crime, aonde acontece o crime. Ou seja, vamos pegar o exemplo de Nova York, final da década de 80. Você tinha a violência dominando New Jersey, Nova York como um todo, Manhattan, a própria ilha, né? Bom, nós tivemos um prefeito, Rudolph Giuliani, que instituiu a tolerância zero. Naquela oportunidade ele era um prefeito da cidade. Entende? E a concepção dele era clara. Eu vou trabalhar com um mapa de transparência. Aonde ocorrer crime ou incidência criminal, nós vamos atuar. Nós vamos dar alvará para as entidades, para o comércio, ou alvará para funcionamento de atividades comerciais, condicionado a índice de segurança também. Eu não posso imaginar eu dar alvará para se fazer um show e ali roubar 20 carros e a pessoa diz, não, eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso, a responsabilidade é dali para fora. Não, a responsabilidade também tem que ser compartilhada com quem promove o evento. Mais do que isso, vamos pegar um caso grotesco que choca a cidade de Santo André, que é aquela prostituição desnudada, aquela prostituição escancarada na Avenida Industrial. Uma coisa é a prostituição, nós não temos aqui a Vestal de dizer que não existe. Outra coisa é o desrespeito à cidade. A cidade tem que ser inclusiva, não pode excluir ninguém. Quer dizer, ela não pode incluir um e excluir aquele, o cidadão, aquele que vive do bem. Quer dizer, é absurdo aquela situação de pessoas ali sem roupa na Avenida Industrial. Não é falso moralismo, não. É organizar a cidade. Desta forma, é evidente que, como prefeito, eu vou usar a vigilância sanitária, a lei de postura, e desta forma, estabelecimentos comerciais, por exemplo, na Avenida Industrial, que der cobertura à prostituição naquele formato, serão evidentemente caçados ao alvará de funcionamento, por conta de que a população da região do Campestre e do entorno merece também viver em paz. Muito bom. Salles, nós estamos chegando ao final, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui, uma participação, e vamos para um bate-bola rápido com você, tá? O Roberto Rotterberg, ele, obrigado pela sua participação. Qual a sua opinião sobre as academias ao ar livre de Santo André? Ora, a concepção é uma concepção interessante, mas eu quero também dar um dado que, nesse dia eu recebi uma revista sobre fitness, é uma revista especializada nisso. Diz o seguinte, o exercício sem orientação faz tanto mal à coluna ou ao organismo humano, como não fazer o exercício. Então é melhor você fazer uma caminhada. Tá? O que eu observo é o seguinte, os aparelhos, sem que a gente tenha o credenciamento de professores, evidentemente, pessoas que possam orientar o uso dela, ela evidentemente ela pode ser nociva também.
Tenha certeza de uma coisa, uma pessoa que não faz alongamento antes, uma pessoa que não se prepara para o exercício que vai ser realizado, ela pode ter sérios problemas de coluna e sérios problemas de lombares ou coisa nesse sentido. Então eu vejo com bons olhos, porque eu acho que todo o aparelho público que as pessoas possam ocupar a cidade, ele é importante para a cidade. Salles, vamos a um bate-bola que nós estamos chegando aqui no final do programa. Eu vou falar de alguns personagens políticos e eu quero a sua opinião. Juscelino Kubitschek. Eu acho que foi um grande presidente, um grande democrata. Acho que hoje a gente percebe apenas tão somente um equívoco quando ele deu prioridade ao automóvel, esquecendo de ferrovias e de navegação. Eu acho que esse foi a grande questão do Juscelino Kubitschek, mas um grande presidente. Getúlio Vargas. Instituiu todos os direitos dos trabalhadores, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Hoje o orgulho nacional. Fernando Henrique e Lula. Dois grandes presidentes, cumpriram suas tarefas, tiraram o Brasil de um momento difícil no final do governo Sarney e trouxeram para um país moderno, um país que hoje é a quinta economia do mundo. Celso Daniel e Newton Brandão. Newton Brandão, o maior prefeito da história de Santo André. Newton Brandão e Pezzolo, entendeu? Celso Daniel, um homem comprometido com causas sociais, do ponto de vista de obras. Não foi um homem de grande obras, as grandes obras viárias, o volume de escola e o volume de ruas asfaltadas, especialmente no segundo subsídio, se deve ao Dr. Newton da Costa Brandão, a quem eu rendo uma grande homenagem, infelizmente já morto, né? Suas considerações finais. Quero dar um grande abraço ao telespectador, a você, Cristiano, a você, Roberto, que está nos assistindo, da Associação dos Advogados, e ao meu querido Picarelli. Salles, eu agradeço a sua participação aqui no programa e sei do seu afinco, dedicação e amor pela cidade de Santo André. Desejo sucesso a você. Eu quero agradecer você que esteve comigo no meu programa Cristiano para você. Você pode seguir os meus programas pela reprise também aqui da Rede Eco TV, que vai entrar na grade e você vai seguindo. Ou pelo pós-programa, você vai acessar o meu site www.doutorcristiano.com.br e amanhã esse programa já vai estar no YouTube para você. Eu quero agradecer a sua participação e deixar aqui uma grande reflexão. Quanto tempo vive um homem, o tempo de um homem? 70 a 90 anos hoje, com a bendita ciência? Isso é muito importante, mas eu quero dizer, o importante disso tudo é que você seja mais fraterno, seja um bom pai, seja um bom marido, seja uma boa mãe, seja um bom irmão, seja um bom filho, seja uma boa filha. Viva o seu tempo presente dentro deste tempo para um futuro desta existência. Então, assim você com certeza estará sendo indiscutivelmente a semelhança do nosso Criador. Obrigado por você ter estado comigo e até a próxima quinta-feira no meu programa Cristiano para você.